Bom dia, galera do primeiro ano, tudo bem? Então, eu estou aqui de quarentena como vocês, mas vim gravar esse vídeo aqui a respeito do movimento uniformemente variado que faz parte da nossa apostila na aula 10 do setor A. E vamos à aula. Bem, então estamos aqui no movimento uniformemente variado. Uniformemente, porque alguma coisa vai ser sempre igual. E variado, porque agora nós vamos mudar alguma coisa também. Nós vimos nas aulas anteriores de movimento uniforme que a velocidade ela era sempre constante, por isso o movimento era uniforme, porque tinha sempre a mesma velocidade. Agora nós vamos ter outra variável sendo constante e uma variando, uma mudando, certo? No decorrer de um certo intervalo de tempo. Então nós temos aqui o nosso amigo Micrinho novamente, né? E agora ele está jogando uma bolinha. Ele não está de quarentena, então ele está livre aí no parque jogando a sua bolinha. Bem, ao chutar a sua bola tem uma velocidade V1. Mas se ele imprime força nas pernas, essa bola passa a ter velocidade V2. E quanto mais força ele coloca nas pernas, maior é a velocidade, maior é a rapidez com que a bola se desloca. Então ele passa a ter uma velocidade V3. E aí você percebe que eu tenho velocidade V1, velocidade V2, velocidade V3. Ela está mudando. Quem está fazendo essa velocidade mudar? É uma grandeza chamada aceleração. A aceleração é a grandeza que modifica a velocidade. Tá ok? Bem, essa aceleração ela é dada pela nossa formulinha, que é aceleração delta V de variação da velocidade sobre delta T de variação do tempo, tá? Então, delta V sobre delta T. E a unidade de medida é o metro por segundo por segundo. Como tem o segundo aqui, então eu vou ter a minha aceleração sendo o metro por segundo ao quadrado. Tá? Muito bem. Bem, então, primeira característica do movimento uniforme é ter velocidade variável. Segunda característica do movimento uniforme é ter aceleração diferente de zero. Tá? Terceira característica do movimento uniforme é ter duas equações horárias. Então, aqui no nosso movimento uniforme, eu vou ter as equações horárias. E essas equações horárias são duas. Uma para velocidade, que ela agora é variável, então é V igual a V0 de V inicial mais A vezes T. E a outra é a famosa sorvetão, que é a do espaço. Então a equação do espaço, que é S igual a S0 mais V0T mais A T quadrado sobre 2. Não se assustem, parece uma equação gigantesca, mas é algo tranquilo de se lidar, tá? É uma equação do segundo grau e uma equação do primeiro grau, que vai caracterizar mais tarde o tipo de movimento que a gente tem, né? Vai classificar esses movimentos dentro do próprio movimento uniformemente variado, tá ok? Bem, então vou fazer aqui para vocês, como exemplo, o exercício 2, né, da sua apostila, que diz assim, ó, o gráfico a seguir mostra o comportamento da velocidade de um veículo, que percorre uma trajetória retilínea desde um instante em que parte do semáforo até parar em outro. Muito bem, então o gráfico é esse aqui, ó. Ele estava na posição inicial, 0,
certo? Aí ele acelera, e aí ele acelera até chegar a uma velocidade de 20 metros por segundo. Na velocidade de 20 metros por segundo, ele permanece com a velocidade constante, sempre a mesma, e aí depois ele volta a desacelerar, então a velocidade vai caindo até chegar a zero novamente 20 segundos depois. Bem, então o exercício diz assim, ó, sobre este movimento são feitas algumas afirmações. Primeiro, no intervalo de tempo de 0 a 8 segundos, o movimento do veículo é uniformemente variado e a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Bem, se nós colocarmos aqui que a variação da velocidade ela é A igual a delta V sobre delta T, nós percebemos que a variação seria de 16 da velocidade sobre 8 do intervalo de tempo. Isso aí daria 2 metros por segundo ao quadrado. Logo, a alternativa 1 está correta. Tudo bem? Alternativa 2. Na alternativa 2, ele diz o seguinte: o intervalo de tempo. Intervalo de tempo de 8 segundos a 16 segundos, o movimento do veículo é um uniforme com velocidade escalar de 16 metros por segundo. Muito bem, a gente vai lá então de 8 a 16, ele está nesse intervalo aqui. Ele realmente é um movimento uniforme, a velocidade não muda, né? Então se a velocidade não muda, nesse intervalo de tempo ele tem um movimento uniforme, como a gente já viu, que a característica dele é ter velocidade constante. Então se a velocidade é constante, o movimento não muda e nós temos aí a grandeza que caracteriza a mudança desse movimento, que é a aceleração, sendo nula, não tem aceleração, por isso o movimento é uniforme. Então está correto. Questão 3. No intervalo de 16 a 20 segundos, o movimento do veículo é uniformemente variado com aceleração de menos 4 metros por segundo ao quadrado. Então ele está falando que nesse intervalo aqui ele vai ter uma desaceleração, por isso que ela é negativa, de menos 4 metros por segundo ao quadrado. Bem, se nós calcularmos aqui, né, a aceleração novamente, nesse intervalo de tempo, então eu vou ter lá a aceleração, ΔV sobre ΔT. Para essa aceleração nós teremos 16 menos 16 sobre 4. Isso aqui realmente vai dar menos 4 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Então, na questão 3 ela também está correta. Então, nós só nos resta a questão 4, que diz o seguinte: no intervalo de 0 a 20 segundos, o deslocamento foi de 224 metros. Bem, para determinar esse deslocamento, nós vamos determinar então a área dessa figura, tá? Isso aqui é um trapézio. É um trapézio. E nesse trapézio, nós vamos ter a área igual a base maior, base menor, vezes a altura sobre 2. Tá? E a gente já viu que quando a gente calcula a área da figura, eu calculo o deslocamento. Então isso aqui para mim vai ser o meu ΔS. Nós já falamos em aulas anteriores aí no Dominus. Muito bem. Então,
meu ΔS será base maior, 20. Base menor, 8. Vezes a altura, 16. Tudo aí dividido por 2. Isso aqui vai dar 224 metros. Então, concluímos que todas as respostas estão corretas. Nesse exercício 2 da sua apostila. Muito bem, galera. Vou recomendar então aqui que vocês façam o exercício 3, que é muito semelhante a esse. Com auxílio de uma tabela, vocês terão também as variações da velocidade do movimento uniformemente variado. É isso aí. Com isso a gente se encerra a nossa aula de movimento uniformemente variado. Até a próxima. Aquele abraço e lembre-se, lave bem as mãos e fique em casa.